Vamos definir aí o que seria impulso e quantidade de movimento, e existe uma relação muito próxima entre os dois, tá bom? Vamos chegar lá. Agora, o que seria, então, o impulso e a quantidade de movimento? Onde é que a gente encontra isso, né? O estudo da física mostra que o início de um movimento, ou a cessação de um movimento, só pode ocorrer sob a ação de uma força, que altera a velocidade de um corpo quando aplicada em um determinado tempo. Existem aqui 4 variáveis que a gente pode definir para modificar o movimento de um corpo. Isso é o que a gente tem tentado fazer desde o início lá do nosso primeiro ano, né? Desde que a gente começou o ensino médio, a gente está estudando o movimento e as causas dele, né? Então, sempre que a gente pensar assim, o que é movimento? Como é que eu posso definir se um objeto está em movimento ou está em repouso? A gente começou esse conceito com inércia, né? Então, se um corpo está em repouso, ele tem uma tendência de permanecer em repouso. Se ele está em movimento, ele tem uma tendência de permanecer em movimento. E que a gente gasta uma certa energia para colocar esse corpo em movimento, né? Então, se ele estava em repouso, a gente tem que fazer uma ação. Qual seria essa ação? A ação de uma força. Força é aquilo que modifica o estado de movimento de um corpo, né? Seja ele em repouso, estado estático, ou movimento, que é o estado dinâmico. Então, a gente precisa aplicar uma força. Agora, para aplicar essa força, a gente tem que aplicar essa força em um determinado tempo. Concorda comigo que se eu aplicar uma força por muito tempo, eu vou modificar a velocidade do corpo ainda mais? Muito bem. Então, temos aqui o tempo como sendo a variável. Qual é o tempo que eu coloco que eu aplico uma força sobre o seu objeto, né? Uma outra variável é a massa. Vocês vão concordar comigo que quanto maior a massa, maior a inércia. E mais força eu vou ter que fazer para colocar esse objeto em estado de movimento, certo? E o último aqui seria a velocidade, que é justamente a taxa de variação, né? Quando a gente aplica uma força, a gente varia a velocidade daquele corpo no tempo. A gente chamou isso de aceleração. Então, para variar a velocidade, nós temos que fazer a ação de uma força. Então, existem essas 4 aí, né? A força pode definir o movimento, né? O tempo que a gente aplica essa força, a massa do objeto e a velocidade dele. E essas 4 estão intimamente ligadas ao movimento. Agora a gente vai definir e classificar o que seria, o que atua e o que é proporcional aqui. Bom, para introduzir esse conceito aí, eu trouxe para vocês algumas situações, né, em que a gente pode ver que os objetos estão começando a entrar em movimento, né? Eu trouxe aqui o foguete, né, que em incríveis 1 minuto, né, ele já está quase a 1.600 metros por segundo. É uma velocidade absurda, né? É um trambolhão, né? Muito pesado. Temos aqui o tenista, né? Que em poucos milésimos aí ele consegue colocar a velocidade da bola em cerca de 50 km por hora. Né? O mesmo acontece com o futebol, se não me engano, o chute do Roberto Carlos chegava a mais ou menos 200 km por hora também. Né? Ou a ideia de, por exemplo, você vai saltar, né? Ou começar a iniciar um movimento, como está aqui a Viúva Negra dos Vingadores. Você já reparou que para saltar você precisa abaixar para poder levantar, né? Para você dar um impulso, como assim dizer. E por que a gente precisa abaixar? Justamente para ter mais tempo de contato com o chão, mais tempo aplicando uma força, para a gente conseguir saltar mais alto. Se você quiser, você que está em casa aí agora, não fez o exercício de manhã, faça o teste. Eu gostaria que você tentasse, levanta aí da cadeira e tenta saltar com as pernas retas. Eu duvido que você não vai conseguir. Saltar com a perna reta, sem flexionar o joelho. Com certeza o seu salto vai ser muito pequeno, né? Você vai saltar só com a panturrilha, né? Dos pés, né? Vai ser um pulinho. Agora, quanto mais tempo você consegue aplicar a força, maior é o seu salto. Faça o experimento. Tenta flexionar bastante ali o joelho, você vai ver que você tem mais tempo para aplicar essa força. Logicamente, o seu salto vai ser maior. Né, o que essa figura aqui está tentando exemplificar. Ou seja, aqui está a variável do tempo, né? Ou quando você vai começar a correr, né? Que o pessoal agacha, faz aquela pose de herói, né? Começar o start ali. Veja que existe um tempo em que você coloca uma força. E aí, claro, o exemplo que o Jairo deu, né? Daqui da bicicleta e do carro, né? Qual que demora mais para parar? Qual que é mais fácil de parar? A bicicleta ou o carro? Com certeza você vai ver que a bicicleta você aplica uma força, né? Menor para parar a bicicleta do que para parar um carro, né? Então, para variar o movimento, para variar o estado de movimento de um corpo, ele também é proporcional ali à massa do objeto. Tudo bem? Então, vamos para frente, que atrás vem gente.
Para definir o conceito aí, né, que a gente vai analisar de impulso de quantidade de movimento, eu trouxe para vocês uma história de quadrinho, né? Então, é um conceito, né, abstrato, tudo bem, mas que serve para a gente exercitar um pouco aí do que seria da quantidade de movimento. Então, vocês já viram cenas em que os super-heróis agarram pessoas que estão caindo de uma altura absurda, né? Só pegar no colo assim e pronto, né? Mas tem um errinho aí, né? Tem um probleminha, né? Se a gente usar a física que a gente conhece, olha aqui, por exemplo, o Superman, né? Tá aí o desenho do Superman que está resgatando a Lois Lane aqui, que está caindo de um penhasco, né? Então, se a gente fizer uma conta, e eu fiz essa conta, o tempo de interação em que o super-homem tem para resgatar a Lois, ele é muito pequeno, né? É cerca de, sei lá, eu coloquei segundos, mas seria um milésimo de segundos que ele segura, né? Que ele freia a Lois Lane quando ela está caindo. Então você pensa assim, se uma pessoa que tem mais ou menos uma massa de 80 quilogramas e ele cai de uma altura de 100 metros para ser resgatado de uma altura de 40 metros, ou seja, ela deslocou apenas 60 metros da altura, né, não chegou ao solo, né, a velocidade dela já seria mais ou menos aí 125 km por hora. Agora pensa, né, se ela desacelerou a pessoa em apenas meio segundo, a força que ele tem que aplicar para desacelerar essa pessoa tem que ser gigantesca. Vocês concordam comigo? Vocês estão acompanhando o raciocínio? Pois é, né? Desmascarei o Superman. O problema é esse, que quando ele faz uma força enorme para segurar esse corpo, né? O que vai acontecer com a Lois Lane? Vai literalmente partir em 3 pedaços, né? Pela lei da inércia, justamente, ela está vindo com uma inércia muito grande. Você freia de repente, você tem que aplicar uma força muito grande. Então, mesmo que o super-homem seja muito, né, forte, o corpo da Lois Lane não ia aguentar, né, essa desaceleração, que é absurda, né? De repente, parou. Às vezes seria até melhor se ela caísse no chão, né? Bom, então, já introduzindo o conceito aqui que a força tem que estar ligado à quantidade de tempo, né? Aquela quantidade de tempo que você coloca. Mesma coisa do Homem de Ferro, cai de uma altura gigantesca. Sim, verdade. Ele cai lá de não sei onde, ele cai com aquela pose de super-herói, né? Pá, ele para. E aí, o que acontece com o corpo que está dentro da armadura, né? A armadura, tudo bem, mas o que acontece com os órgãos internos? Imagina o Tony Stark lá, o que está acontecendo com ele. Enfim. Bom, vamos para frente. Isso foi só para exemplificar. Então, a ideia de impulso, galera, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, né? Agora a física quer estragar até minha infância. É bem provável que vá, viu, Vitória? Bem provável. Então, ela está presente na nossa vida, né? Nos empurrões, puxões, impactos, explosões, né? E aí a gente vê que sempre dura um intervalo de tempo. Mesmo que seja um tempo microscópico, né? Milissegundos, vai existir um intervalo de tempo em que essa força está sendo aplicada. É claro que existe uma grande diferença entre uma explosão e, por exemplo, um empurrão, né? Então, na explosão, o intervalo de tempo é muito pequeno, a força é muito grande. Já no empurrão, né, o intervalo de tempo é maior e a força aplicada vai ser menor. Então, existe uma referência entre o tempo e a força aplicada. E isso é a própria definição de impulso. Então, a relação entre a força aplicada e o intervalo de tempo em que ela atuou, o impulso, definirá o valor da variação da velocidade no corpo. Então, quanto mais tempo você passa aplicando essa força, maior é a velocidade do corpo, né? Se o tempo for menor, menor vai ser a velocidade final daquele corpo. Tudo bem? Pessoal, até agora, alguém tem alguma dúvida? Até agora está tranquilo? Se tiver, pessoal, pode abrir o microfone aí, não tem problema não. Aqui a gente está para conversar mesmo. Imagina o professor assistindo Pica-Pau Papaléguas. É revoltante, te digo. É revoltante. O André pediu para repetir. Vamos concluir, então. Vamos fechar. A ideia seria, quanto mais tempo eu passo aplicando uma força, maior é o impulso daquele corpo. Tudo bem? E definindo isso matematicamente, está aqui, ó. Impulso é justamente a proporção entre força e tempo. Quanto maior é o tempo, olha aqui, ó, quanto maior é o tempo aplicado, maior vai ser o impulso. E também, quanto maior é a força aplicada, maior é o impulso.
E repara que para o mesmo salto, tanto faz eu aplicar, o caso do super-homem, tanto faz eu aplicar uma força muito grande num tempo muito pequeno, né? Ou aplicar uma força pequena num tempo muito grande. A quantidade de impulso que eu vou ter, essa variação da velocidade que eu vou ter, vai ser praticamente a mesma. Então, definição de impulso está aí, ó. O impulso de uma força constante é definido como o produto do módulo dessa força pelo intervalo de tempo em que a mesma age. Simples assim, acabou. Né? O impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo, direção e sentido, e o seu sentido e a sua direção apontam para o mesmo lugar onde aponta a força. Tudo bem? Então, para onde que a força aponta, vai ser para onde o meu impulso também vai apontar, porque ele também é uma grandeza vetorial. E a sua unidade é dada por Newton segundo. Newton segundo, porque a força é dada em Newton e o tempo é dado em segundo. Né? Então, basta multiplicar os dois, nós temos que o impulso é dado Newton segundo. Tudo bem até aqui, pessoal? E é só isso. Definimos o que seria o impulso. Como é que isso vai ser cobrado para você? Então, tá aqui um exemplo de uma tirinha, né, que o Cascão joga uma pedra na Mônica. Loucura isso, né? Tudo bem. Jogou uma pedra na Mônica, a Mônica rebateu com o Sansão. Beleza? E justamente ricocheteou nele, né? Então tá aí. A pergunta é, na tirinha abaixo, suponha que o tempo de interação entre o coelho e o Sansão e a bola tenha sido de 0,01 segundo e que a força exercida sobre ele tenha sido de 400 newton. No sistema internacional, o módulo do impulso produzido pela força vale. Como é que você vai calcular o impulso? O impulso é força vezes o tempo. Então, aqui já está tudo no sistema internacional, é só multiplicar os dois. Né? A força 400 e o tempo 0,01, que dá aí 4 newtons segundo. Tá? Não é newton por segundo, viu, João? O João colocou aí newton barra segundo. Não é. É newton vezes segundo, tá? É o n.s. Tudo bem? Tranquilo? Mole, mole, fácil, fácil, né, pessoal? É só isso mesmo. É assim que vai ser cobrado para vocês, tá? E aí eu te pergunto, e quando a força for variável? Essa é uma força constante, né? O Sansão aplicou uma força constante de 400 newton. Mas quando é que a força varia? Por exemplo, se eu tiver uma mola, em que uma mola, a força dela, à medida que ela vai aumentando o deslocamento, né, ela vai variando também a sua força, a força que está sendo aplicada. Então, numa mola, como é que a gente faz essa conta? Quando a gente calculava o trabalho, a gente calculava pela área de um gráfico. Então, aqui não vai ser diferente. Quando nós tivermos uma força que varia, a gente vai calcular a área abaixo desse gráfico. Simples assim. Né? Claro que não vai aparecer um gráfico absurdo desse. Né? Isso aqui eu estou colocando porque vocês não conseguem calcular isso ainda. Mas, geralmente, vai ser uma reta inclinada. Tudo bem? Então, só para vocês saberem que a área abaixo do gráfico, quando a gente tem um gráfico de força vezes o tempo, né, pensa assim, impulso não é força vezes o tempo? Então, toda vez que eu tiver um gráfico de força e tempo, a área dele vai ser numericamente igual ao impulso. Tudo bem? Então, se for uma força constante, isso daqui vai ser uma linha reta, certo? Linha reta vocês sabem calcular. Tudo bem? Porque isso aqui é um retângulo, né? E se for uma força variável, por exemplo, uma força... a força elástica, né? Que ela é uma reta ascendente, né? Pronto. Aqui tem um trapézio. Vocês sabem calcular a área de um trapézio. Vai ser simplesmente isso. Vamos aplicar esse conceito aqui da área? É simples assim, ó. Um corpo recebe uma ação de uma força de direção constante, porém seu valor algébrico varia de acordo com o gráfico a seguir. Calcule o módulo do impulso da força no intervalo de 0 até 10 segundos. Então, ele quer um impulso, o impulso vai ser essa área, né? A área abaixo do gráfico. Veja que eu tenho um pedaço aqui que é positivo e um pedaço aqui em que a força ela é negativa. Então, nós vamos ter que subtrair um do outro. Está aqui, ó. Então, o impulso ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, a primeira área aqui é um trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura, que é 20, divididos por 2. E aqui no segundo é um triângulo, né? É base vezes a altura, que é menos 20, divididos por 2. Veja que essa segunda parcela, notem aqui que a segunda parcela, ela vai ser negativa, porque a força vai ser negativa. Então, vai ter uma subtração aqui, ó. Beleza?
Então, 110 menos 40, que dá um total de 70 newtons. Mole, mole, fácil, fácil. Se eu colocar uma dessa na prova, vocês vão gabaritar, não vão?